aos Efésios, capítulo 4, 17 a seguir. No meu cabeçalho aqui da Bíblia está escrito: a santidade cristã oposta à dissolução. Quero sua paciência para a leitura, que vai ser um pouco extensa. Nisto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritarias e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Palavra de Deus. Lemos o texto, temos anotações, o Senhor tem as direções e as palavras. Por isso e portanto, tudo entregamos nas tuas mãos, sob tua direção e vontade, e é o que pedimos que aconteça em nome de Jesus. Ilumina-nos, é a nossa oração. Quem concorda, diga amém, tome assento. Meus irmãos, vamos voltar a nossa atenção nesta noite. Eu não estou pegando algo dirigido, porque nós vamos ter a viagem missionária, e eu não quero interromper no meio do caminho. Quando nós voltarmos, certamente, creio, o Senhor nos dará direções para algo dirigido, um estudo dirigido. Então, nós estamos fazendo estudos aleatórios, mas inspirados, como foi sobre a questão do estudo passado na terça, sobre as festas de carnaval na Bíblia, e nós aprendemos alguma coisa a mais, né? A última foi sobre isso, não foi? Glória a Deus. E hoje, olhando para esse texto bíblico, nós vamos, inspirado naquilo que Deus nos dirige, nós vamos falar sobre as redes sociais e os prejuízos à verdadeira fé cristã. As redes sociais em si, elas não são ruins, pelo contrário,
elas têm riquezas, e hoje, meu Deus, antigamente, como eu já disse aqui outrora, você iria comprar, você tinha que comprar a Barça, tinha que comprar tantas enciclopédias e outros dicionários para você ter mais recursos para estudar e etc, não é? Mas hoje está tudo na internet, de graça, de graça. Tem todas as respostas. Se você tiver você não paga a IA, mas você tem o acesso a ela dependendo do que se trata. Então, você entrar lá na IA e falar assim, o que a Barça dizia sobre tal coisa? Oh, está ali. Só que na IA você tem que saber fazer pergunta. Por exemplo, nós somos voltados, nós não somos, eu não me considero arminiano, eu sou Jesus cristino, eu sou cristão, eu sou bíblico, eu sou voltado para a palavra, mas a nossa interpretação é mais para Armínio do que para Calvino, menos para Pelágio e outros. Então, quando você vai fazer uma pergunta na internet, você faça a pergunta assim, segundo a visão de Armínio, pá. Aí ela vai te dar a resposta dentro do que precisa. E dá em cima. Por quê? Porque ela vai buscar na informação que já está ali. Então ela vai ser muito fiel dentro disso. Do ponto de vista cristão, pronto. Assim que é um perigo também de você chegar lá e falar assim, serei salvo do ponto de vista de fulano de tal, mesmo pecando, você vai ter respostas e fundamentos. Mas nunca entenda que você vivendo uma vida distorcida, alcançará o céu. O céu é para quem nasceu de novo. Mas ali tem todas as respostas e é um perigo. Então as redes sociais, desse ponto de vista e de outros, são muito maravilhosas. Só que ela tem o lado dark. Então, aí que está o perigo, porque como está diante de mim tudo isso, depende desse coração e desses dedos, onde eu vou entrar. E por causa da distância da oração, no jejum, na vida de santificação, na leitura bíblica, por causa da distância da vida piedosa em Deus, a maioria está entrando por caminhos perdidos, de perdição. Uma coisa importante, vamos falar de algumas coisas, eu não vou entrar aqui no profundo, eu vou falar algo que vai dar a nós temor com as redes sociais e cada um vai decidir o que quer, porque é assim que acontece. Mas, com relação às nossas crianças, quantas crianças sendo estupradas de 2 anos por familiares dentro, aí você acha isso um absurdo, né? Mas tem avós fazendo isso, e aí eu que acho mais absurdo, porque não tem cabimento. A gente que é avô, que graças a Deus o Senhor nos purificou, nos faz pessoas de verdade, a gente que é avô não tem como você imaginar isso, né? Mas isso aí está nos jornais e etc. Mas o pior ainda, irmãos, são as redes, os pais colocam um celular na mão de uma criança, que daqui um pouco está conhecendo mais do que o pai e a mãe, criança, estou falando de criança, que passa o dedinho e entra onde quer, é uma habilidade incrível, e daqui um pouco está entrando em joguinhos, e os pedófilos marcando encontro e dizendo para não falar para o pai, e eles não falam. Eles dizem assim, os pais ensinam assim, nunca dê conversa para estranho, nunca faça isso, aquelas regras, né? Mas não adianta não. Elas caem no engano. Quantos experimentos foram feitos e provou para os pais que as crianças caem? Por quê? Porque os pedófilos, estas pessoas más, elas têm o caminho.
Pega um cachorrinho, chega perto da criança com um cachorrinho, pronto, ganhou a criança. E eu não sei o que esse povo tem com cachorro. Eu sei que a gente ama cachorro. Nós temos uma cachorrinha, a gente ama mesmo, né? Mas eu não sei o que tem, porque, por exemplo, passa um homem, cruzando um homem com uma mulher, aí passa assim. Tem hora que é assim. Aí tá com o cachorrinho. Sim ou não? Parece que o cachorrinho quebra o gelo. E aí que está o perigo, porque as pessoas sabem disso. Então tem hoje ciladas e ciladas. Tem joguinhos na internet, como o Roblox aí, que está... Meu Deus! Quantas crianças e adolescentes envolvidos, quantos caíram, tem uma agente de polícia civil que eu sigo ela, eu já postei algumas coisas nos grupos aí, ela é fantástica, ela pega esses casos, ela divulga os casos, ela orienta como se deve fazer, etc. Mas tem crianças e crianças sofrendo por causa desses joguinhos e outros tantos. Onde está? Onde estão esses jogos? Na internet. E os pais, mesmo sabendo que não deve dar telas para os seus filhos até certa idade, um dos primeiros presentes é a morte para os seus filhos. Nós falamos de crianças, né? Mas quantos adultos, quantas pessoas que hoje têm a idade de juvenil, e daí adolescentes, adultos, mulheres de 70 anos, irmão, não vêm na igreja por causa da internet. Casos bem próximos. Envolveu com a internet de tal maneira. Quantas ilusões vendidas pela internet e jovens estão comprando. E vendidas de uma forma absurda. Quantos jovens brigando com pai e mãe porque já está cooptado por algo da internet? Quantos jovens pegaram em faca para matar o pai porque na internet ensinou que se deveria fazer? Aquele caso do menino lá de 8 anos, não sei se é Cinderlândia, sei lá onde que era, Silvolândia, 8 anos, e o coleguinha de 6 falando, não, eu vi o que aconteceu, o que veio para ele? Um lobo vermelho chifrudo que forçou ele a colocar uma corda no pescoço. Não foi ele, foi o lobo, foi isso, foi aquilo. Já foi filmado uma pessoa gritando na rua, matar a criança, matar a criança. O diabo está revoltado com crianças. Lembra da época de Jesus? E aí, eu não sei se ele está acreditando que a nova geração que Deus vai levantar são de crianças que vão crescer na casa de Deus, eu não sei se ele está acreditando nisso, mas a nova geração que Deus vai levantar é a partir de gente de 200 anos até o que vão nascer. E aí, irmãos, sabe qual que é o problema mais grave? É você pai e você mãe, que mesmo sabendo disso, pega e entrega a tela. Ou você que seus filhos têm condição de ter já tem a idade para ter, não monitora. Tem que monitorar. Porque os seus filhos, eles precisam de alguém para ser chamado de pai e de mãe, que ensina. Nós não temos, dependendo da idade, maturidade para tomar decisões sérias. É igual o caso dos pais saindo da igreja porque o filho quer outra igreja. Por que quer outra igreja? Aí
fica seguindo os filhos ao invés de seguir Jesus. Pais, os pais de hoje têm que levantar a autoridade de pai, a autoridade de mãe. Tem que parar de brigar diante de crianças e longe também, mas para parar de brigar, de perder a autoridade diante das crianças, porque briga um com o outro, xinga um ao outro, e começar a ter um lar estruturado, que a criança queira também ter um lar igual. A responsabilidade sua, pai e mãe, é maior do que você imagina. O que acontece? Outra coisa, o que acontece com líderes de adolescentes, líderes de departamento infantil? Eles ensinam a palavra, chegam em casa, os pais desensinam. Eles aprendem, por exemplo, que devem ser pontuais, fiéis, começar o culto já, eles já devem estar ali adorando a Deus, mas os pais sempre atrasam. Eles ensinam, por exemplo, que não mente, mas os pais mentem. Eles ensinam que tem que orar para comer, a criança pede para orar, o pai briga com a criança. Meu filho, se vira, você que faz o senhor, não vai orar. Constrói na igreja, destrói em casa. Ensina um caráter na igreja e criança cobra mesmo. Quando a criança cobra em casa que foi feito errado, briga com a criança. Tipo, você está errado, eu estou certo. Não é isso que os adolescentes, os líderes de adolescentes e criança enfrentam? É a desconstrução do lar versus construção na igreja. Quantos pais não trazem os filhos para a escola bíblica, para as reuniões do departamento, que são reuniões que dão crescimento, que empolga para estar junto, para viver como comunidade? Quantos prejuízos as famílias, meus irmãos, estão tendo por falta de paciência com os filhos, educar os filhos, criar os filhos, dar exemplo aos filhos, estar junto no caminho que se deve andar. Então nós temos que repensar a educação que estamos dando. Escute papai, escute mamãe, vocês são os adultos da casa, os filhos não mandam nos pais, os pais mandam nos filhos, e mandam mesmo. A responsabilidade é do papai e da mamãe, e se não começar com o papai e com a mamãe, raramente vai adiantar na igreja. Se você ver os filhos comportando na igreja, você vai encontrar pais que são disciplinadores. E eu estou falando de disciplina do ponto de vista de discípulos. Educa. Vamos orar junto. Vamos orar juntos. Ah, eu não quero orar. Vai orar sim. Vamos orar. Obriga a ir para a escola. Obriga a fazer a lição de casa. Faz com um beijo desse tamanho assim, mas faz a lição, mas na hora das coisas espirituais, não posso obrigar não, que vai traumatizar. Nós temos que ser rigorosos do ponto de vista daquilo que é natural, do rigor, com relação às verdades. Quantos pais deixando seus filhos namorar com pessoas mundanas? E depois vai reclamar de quê? Porque a pessoa mundana, por mais boa que ela possa ser, o diabo tem livre acesso. O diabo só não tem livre acesso em quem tem Jesus de verdade. E aí a pessoa boa, mas começou a namorar com um crente, não entra no crente, mas entra no outro, entrando no outro, se tiver qualquer pecado, vai entrar no outro, no crente. Que essa é a artimanha do diabo. Só que a gente não quer pagar o preço de dizer não. E nós, pais, temos que aprender a dizer não. Não para não, sim para sim. Ah, mas eu tenho meu dinheiro, então a partir de agora, você vai pagar a metade da despesa da casa para você mandar em você. Não, mas o senhor é mau. Mau não, você que está sendo mau.
e ingrato ainda. Porque nós estamos te dando tudo para você ser alguém que presta. Mas eu quero, então procura um lugar para você, vai pagar o aluguel e cuidar da sua vida. Sabia que lá, não estou sendo sem educação não, estou falando verdades. Sabia que lá na Europa, chegou certa idade, é obrigado a sair de casa. E os pais já preparam a pessoa. Ó, chegou a hora, meu filho. É a águia no ninho. Agora já pode voar. Tum! Vai voar. E aí o bichinho é jogado do ninho. Se não voar, meu filho, vai ter que voar. Mas a águia sabe que tá em condição de voar. Então, para de atrapalhar os filhos de amadurecer e crescer. Seja honesto com seus filhos. Não pode, é errado. Eu sei o que eu quero. Você não sabe de nada. Cala a boca. Porque uma filha ou um filho que diz ao pai que sabe o que quer, sabe? Não sabe, irmão. Porque nós também já passamos por essa idade. E a gente sabe. Então, ama, você que é jovem, ama seu pai e sua mãe. Você tem pessoas fiéis que te amam, que está guardando você. Quando chegar a idade de maturidade, que você tiver a sua casa, tome suas decisões. Mas você está na casa do seu pai e de sua mãe, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias de vida na terra e sejas abençoado. Palavras. Amém? Mas antes de darmos aqui sequência, eu quero lembrar vocês do que nós falamos na escola bíblica dominical sobre o uso excessivo de celulares, que tem trazido sérios riscos físicos, mentais e sociais para quem usa excessivamente. O celular, eu estou falando da parte ruim, ok? Já falei que tem coisa boa, tá bom? Não precisa ficar repetindo, ok? O celular, irmãos, tem destruído a fé de muitos. E não é só usando coisas que não prestam. É muitas vezes ouvindo miscelâneas de interpretações bíblicas. Falaram que não é bem isso que Deus queria falar. E aí tem uns camaradas que gostam de aparecer. É igual a pessoa quando vai estudar teologia e come tudo que o teólogo está dizendo. Irmãos, o teólogo não é o dono da verdade. O dono da verdade é a palavra. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Tem que ouvir e reter o que é bom. Reter o que é certo. Jesus me salvou na presbiteriana tradicional. Aí eu ouvi o reverendo pregando sobre predestinação. E, obviamente, do ponto de vista calvinista. Quando eu ouvi ele falando que Deus escolheu uns para serem salvos, porque Ele é soberano, e outros para ser condenados, meu coração fechou. O Deus que eu amo não ama desse jeito. O Deus que eu amo ama todos. O Deus que eu amo, que é cheio de amor, não tem em si mesmo coragem de decidir para enviar alguém para o céu e outro para o inferno. Ele vai dar chance para todos. Esse é o Pai amoroso, que dá chance para todos. E eu fiquei naquele negócio, novíssimo convertido, mas não entrou. E aí eu pensando, na época, há 32 anos atrás, aproximadamente, eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando sobre predestinação. Ele disse, predestinação não é do indivíduo, é da igreja. 32 anos atrás. Aí ele disse, olha, você é que toma decisões, o evangelho é pregado a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo.
Então, a salvação é para quem crê, para quem dá respostas. Se você creu, você se tornou um predestinado. Se não permanecer, perdeu a predestinação, porque a predestinação não é do indivíduo, é da igreja. O casamento já está marcado. 19 de Apocalipse vai ter a festa das bodas do Cordeiro. Já está marcado, ou seja, a igreja é predestinada, ela vai casar lá. Já está marcado. Mas quando que eu sou salvo? Quando eu permaneço igreja. Ao que vencer, 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 ao que vencer. Ser fiel até a morte, e aí eu vou te dar a coroa da vida. Então, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que ter uma carreira até o final. Encerrei a carreira, guardei a fé, e eu combati o bom combate. Eu fui até o fim. Entendido? Então, você vai ouvindo certas baboseiras na palavra, de pessoas que não têm compromisso com a fé verdadeira, com a fé piedosa, com a fé bíblica, dentro de uma exegese hermenêutica acurada da verdade bíblica. Aí começa a ouvir certas coisas muito bem colocadas, de doutores, que estão pregando segundo a cobiça do coração do homem. Então, 2 Timóteo 4 é uma advertência. Então, não vai amontoar doutores para você, amontoa galardões nos céus, vivendo uma vida piedosa, comprometida com Deus, e todo dia lutando para ser fiel até a morte. Então, no celular, tem muita gente se desviando, uso excessivo. Aí houve um que falou isso, o outro que falou aquilo, o outro que deixou de falar, o outro que não sei o que, e vira aquela confusão. Quando vem para a igreja e senta no banco, só senta para discutir com o pregador. Não discute com o pregador, o senhor falou tal coisa, eu penso assim, eu ouvi sobre isso, como é que é isso? Não, chega no banco e ouve e decide segundo o que decidiu na mente, e não segundo, muitas vezes, o que de fato a palavra diz. Cuidado com esses pregadores que estão brigando na internet uns com os outros, e que falam coisas abertas na internet, e diz que não está preocupado se alguém vai escandalizar, porque a Bíblia diz, ai daqueles pelos quais o escândalo vier. Ai é algo terrível da palavra de Deus. O ai de Deus é a coisa mais terrível que você possa ouvir. E tem momentos que Deus fala, ai, ai, ai dos moradores da terra. Então, tenha temor. Não vem para a igreja para ficar discutindo e decidindo a sua teologia. Se você veio para a igreja, ouviu algo que você interpreta não ser correto, vai com a pessoa que ministrou e discute o assunto. Porque nós, no fim, na verdade, queremos o céu. Amém ou não? Então, irmãos, ao invés de você ficar procurando palavras e palavras na internet, vai ler a Bíblia primeiro. Ninguém deu glória, glória. Glória. Vai ler a Bíblia primeiro. Eu não entendo muita coisa. Leia. Leia a palavra. Com a vontade, o interesse de entender. Leia. Leia, vai lendo, estudos em sequência, pega o livro no início e vai até o final, guarde o que você aprendeu e vai lendo. Quando você voltar a ler, Deus vai te dar mais conhecimento. Antes de ler, ore a Deus para abrir seus olhos, porque Ele é o autor da palavra. Amém? Então, o que é condenado no uso excessivo de celular? A hiperconectividade. Exagerado. Toda hora não consegue viver sem um celular. Celular. Tem gente que esquece a Bíblia na igreja e nunca mais procura. Se esquecer o celular, liga em seguida. Eu esqueci o celular. Parece que está quase morrendo.
Porque esquecer o celular hoje é esquecer a vida. Porque ela está lá dentro. Então, o que que provoca na saúde mental e emocional? Ansiedade e depressão. Já viu tanta gente ansiosa? Deprimida? Perdeu o sentido? Que mais? Vício e dopamina. O vício é aquela coisa que você já se torna dependente. A dopamina é o que esse uso excessivo produz em você, que te cria uma dependência, uma necessidade de entrar de novo, de ver de novo, de estar de novo. Aí vem para a igreja, pede oração e não funciona. Porque primeiro não é pedir oração, primeiro é fazer um novo propósito de uso. Ninguém dá glória a Deus, é difícil mesmo, é difícil. Porque eu estou falando da sua vida. Aí você tem que ver se a sua vida está em você ou dentro do celular. Porque essa que está aqui dentro já é prisioneira. Essa que está aqui dentro, posso usar a palavra que veio aqui? É desgraçada. Ela não tem a graça. Ela está dominada. É sério? Talvez se você soubesse o tanto que é sério que eu estou falando, você em vez de sorrir, você estaria chorando. Porque existe... Lembra do vídeo que há uns 4 anos atrás, saiu das pessoas no celular assim, e caminhando para o abismo, e caindo. Quem já viu esse vídeo? Há uns 4 anos atrás. Fala para mim se não é a realidade hoje. Vocês estão entendendo? E tudo tem que ser com equilíbrio. Estou falando que tem coisas boas aqui, mas o problema é essa questão. Também o burnout digital, que é a necessidade constante de verificar notificações, e-mails. A pessoa vai orar, é uma dependência. A pessoa vai ficando ansiosa porque tocou, fez um sinal e ela não sabe o que é. E a comunhão com Deus é menos importante. Mais importante agora é saber que sinal, que alerta é esse. Por favor, verdade ou mentira? Outra coisa, déficit cognitivo. O uso prolongado compromete funções cognitivas, como memória, atenção, além de gerar irritabilidade. Meu Deus, quantas verdades. Crianças que começam a cair as notas na escola, você vai ver, a dependência de conectividade aumentou. Pergunte para as professoras. Vá para o campo e faz uma pesquisa. Sabe o que é mais preocupante? É que a maioria aqui não quer mudar. Estou falando verdades. Pastor, é o tempo que nós estamos vivendo. E você vai querer perder seus filhos? Vai querer perder o seu Deus? Vai querer perder a fé? Tem um lugar aí, uma escola de samba, né? Salvo engano, eu acho que foi isso. Que puseram, na Europa, puseram numa escola de samba lá, uma IA como deusa, assentado no trono. Quem viu isso? Não é? No país da Europa aí? Itália? Uma IA sentada. Irmãos, aquilo ali chega a arrepiar, porque é verdade. Satanás vai saber onde cada um está e até o que pensa é por aí. Ele não é onipotente, onisciente, onipresente, ele precisa da IA. E outros que fizeram perguntas à IA, e ela respondeu sobre Satanás assim, biblicamente, e com uma informação a mais, muito importante, no sentido do que vai ser.
Tem coisa por causa do algoritmo, a gente não pode falar na transmissão, que corta mesmo. Já está programado. Problemas de saúde física, que causam o excesso, distúrbio do sono. Eu não consigo dormir. Aí o que a pessoa faz que não consegue dormir? Ela entra para o celular, porque não consegue dormir, aí que lascou, irmão. Se você não, quem é crente aqui? Só os que são crentes, levanta a mãozinha. Só os crentes, só os crentes. Isso, quase todo mundo é crente. Ainda fica brigando com o pastor porque está falando verdade. Irmão, em nome de Jesus, você está sem sono? Antigamente, quando a gente estava sem sono, o que a gente entendia no mundo espiritual? Que Deus quer que eu ore. Olha aí, está matando a vida espiritual ou não está? Eu não estou falando só para pessoas novas, irmãos. Tem pessoas velhas que estão lá dentro. Rosa Dias é terceira idade, ela sabe aí o que está acontecendo. Que absurdo. Pessoas de idade caindo numa esparrela dessa. Aí a pessoa está sem sono, aí vai entrar, vou isso, vou aquilo. Mas se ela fosse orar, o sono viria. Será que nós vamos mudar a partir desse estudo? Então, causa distúrbios do sono, doenças posturais, pescoço, não sei o que é, não sei o que é, mano, não sabe. Uma coisa é quem tem que trabalhar, então tem que ter a altura certa, a postura certa, a cadeira certa, os exercícios certos e etc. Alongamentos e tal, né, senhor personal? Agora, o problema são essas questões acontecendo com pessoas porque são dependentes do celular. Já viu que agora não é Deus mais que socorre problemas difíceis? É a vaquinha no celular? E preste atenção bastante nisso. Preste atenção bastante nisso. Beber não pode. Bastante não pode, misericórdia. Preste atenção nisso, irmãos. Antigamente, agora, recentemente, quando nós precisávamos de algo, a gente ia para o joelho. Agora a gente vai para a internet. Deus não é o socorro mais, é a internet. Quando a gente precisava de conselho, a gente ia para o pai, ia para a mãe, ia para o pastor, para a pastora. Agora a gente vai para a internet. Sim ou não? É uma distância agora de Deus, sem perceber. Quando precisarmos de uma resposta teológica, bíblica, procurávamos o líder espiritual ou a líder espiritual, depende dos casos. Agora a gente vai e consulta no Google. E se responder aquilo que a gente não quer, a gente vai procurando até responder o que a gente quer e bem formulada a resposta. Agora eu te pergunto uma coisa e não quero defender essa casa, mas quero defender as casas de Deus. Quantas vezes na igreja Deus te reposicionou, te redirecionou, te abençoou, na palavra mostrou as respostas e te levantou espiritualmente? Só que quando vai na internet, essa parte não acontece. Vocês continuam assim, meio assustados, parece? Mas é verdade ou mentira? Então nós estamos perdendo liderança, perdendo comunhão e nos voltando para dentro de um caixão. Que o celular hoje para muitos é um caixão. É o berço esplêndido do terror. E aí, problemas oculares,
queima as vistas, problemas de sedentarismo e obesidade. E isso aqui é demais. Antigamente era televisão, hoje nem a televisão é graça mais, porque ela não tem os recursos que tem. Impactos sociais e comportamentais, isolamento social no meio de uma comunidade de 5 mil, de 10 mil, de 1 milhão, dificuldades de autorregulação, especialmente em crianças, riscos de fraudes, um atrás do outro. Pessoa, irmão, não tem lógica. Ó, vai sair isso para você, se me manda 5 mil, a pessoa faz escondido do filho e manda os 5 mil. A hora que a pessoa conta primeiro, ele fala assim: mãe, espera só um pouquinho, cadê o pai da senhora? Que é só ele que pode bater na senhora, né? Porque não tem lógica. Mas é o envolvimento de tal maneira que a confiança não está fora, está dentro dessa maquininha. E o que acontece aqui agora é digno de confiança, porque é o que eu aceito. Esse povo aqui me entende, vocês não me entendem. É o que vai acontecendo aqui, ó. E lá eu sou bonita, eu sou bonito. Porque lá eu ponho uma foto e o povo me elogia. Linda. Obra-prima. Perfeita. Você é incomparável. Aí eu pensei. Aí chega para a comunidade real e a comunidade fica cobrando. A mãe e o pai não fazem esses elogios que só a rede social faz. E ela também não é tão bonita quando apresenta lá na rede social. Até o nariz torto fica reto na rede social. Porque você pega a posição certa. Até a ruguinha daqui some na rede social. Tá ok? Ah, é o aperfeiçoamento da IA. Tem uns que estão vestindo de princesa. Você olha assim e fala assim: meu Deus, fez plástica. Não é? O casal de namorado parece que é a coisa mais linda que tem. O baixinho fica mais alto, porque põe ele na frente um pouquinho assim, ou ele faz assim com os pezinhos, ó. Aí o mundo da rede social é tudo de bom para mim. E esse mundo aqui fora é muito tóxico. Só que aqui está a mentira e aqui está a verdade. Está gostando do estudo? Vamos encarar a realidade? Porque nós nascemos para enfrentar o suor de cada dia. Nós nascemos para enfrentar bullying. Lembra antigamente? Irmão, eu tinha 50 mil apelidos. Claro que é uma mensagem, uma linguagem hiperbólica. Mas eu tinha apelido que... Porque existia pessoas igual Daniel na minha época. Eu tinha um amigo que é irmão desse que nós estamos orando por ele, que Deus vai curar, o nosso amigo Sandro. Que ele olhava para a pessoa, o apelido vinha, é tipo Pedro. Olhava para o Flávio assim, pam, em cima. E aí, você acha que a gente ia denunciar na delegacia, irmão? Pelo amor de Deus. A gente ia arrumar um apelido para o outro também. Sim ou não? O seu tanquinho, vai você, bolinha. Sabe aquele negócio? E aí era tudo tranquilo. Hoje estão matando por causa disso. Porque criaram um tal de bullying, que a gente chamava de apelido. E cada um ia aprendendo a ser macho. Você chegava em casa, a mãe não pegava as suas dores. As mães de hoje pegam a dor e vai lá brigar com o professor, diretor, chama a polícia, grita, faz um escândalo.
Os pais de antigamente, você apanhava na escola, chegaram, você também vai apanhar aqui. Para que você foi brigar? Sim ou não? Aí hoje, os filhos de granja. Não pode dar um probleminha que está traumatizado. Estou falando, é verdade ou não é, irmãos? É porque a coisa vai... Mas aí o mundo ideal está aqui dentro. O mundo ideal, entre aspas, para a pessoa. Porque aqui não tem bullying. E se tiver, vai ter um punhado de gente do meu lado me defendendo. O mundo certo está aqui fora. E nós fomos criados para enfrentar batalhas e vencer batalhas. As mais terríveis até as mais fáceis. Nós fomos criados para vencer batalhas internas e batalhas externas. Nós fomos trabalhados para crescer. E nós somos exercitados para isso. Levante a sua cabeça, pare de olhar para as coisas erradas e firma os teus passos no caminho do Senhor. Nós vamos chegar lá. Amém? Então vamos lá. Embora a Bíblia não mencione tecnologias modernas, e também não tinha como mencionar os últimos escritos aproximadamente 2000 anos atrás, como que isso, né? Mas ela oferece diretrizes atemporais sobre esse assunto. A Bíblia fala sempre sobre tudo, e aqui nós entramos no seminário. O que a Bíblia diz sobre o que ela não diz, porque ela diz. Entendeu agora direitinho o nosso slogan do seminário? Então tem coisa que na época da Bíblia não existia. Existia heroína? Não existia. Existia outros fármacos, outras coisas. Então a Bíblia sempre fala as verdades. E é só a gente olhar com os olhos espirituais abertos. Então a Bíblia fala sobre que nós podemos olhar e interpretar os fatos de hoje. Ela fala sobre a gestão de tempo, ou do tempo. Ela fala sobre o foco que o nosso coração deve ter. Ela fala de idolatrias que nós devemos fugir. E ela também fala de relações humanas e a forma desse comportamento. As relações humanas que a Bíblia prega nunca é em distância, é sempre junto, olhando nos olhos, para que a gente tenha saudade quando estiver distante, para que a gente sinta falta quando estiver distante. E as tecnologias de hoje, muitas vezes, nos faz unidos com os distantes e longe dos próximos. Sim ou não? Você entra numa família, irmão, está lá a família, cada um no celular e ninguém conversa, dependendo da família, eles não conversam. Mas aí vai trabalhar, aí manda mensagem para a mulher, o homem, e às vezes a mensagem é assim, ó, traz carne, gás acabou, não esquece de pagar a conta da água. E a mensagem com os outros de longe, você é o cara. Não, mas eu te admiro. Com os de casa, não enche. Sim ou não, por favor? Vamos mudar isso? Nós somos crentes. Nós somos servos de Deus. E nós precisamos de trazer para dentro de nós coisas saudáveis, coisas boas. Nós somos nós que somos tóxicos. Ao invés de ficar falando dos outros, vamos tirar o tóxico de nós. Pouca gente deu glória, mas alguns deram. As redes sociais, quando não utilizadas com sabedoria, elas funcionam como zonas de distorção espiritual. Elas invertem Romanos 12:2. Transformai-vos, que jeito? Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. O que o diabo está fazendo, sabedor disso? Está sujando a nossa mente.
contaminando, convencendo até. Tem gente, irmãos, que não canta hinos para Deus há muito tempo, mas hoje mesmo cantou hinos para o mundo. E antigamente cantava hinos para Deus. Mas foi convencido que não tem problema. Uma pergunta que eu fiz que eu cheguei a assustar porque eu não pensei nela. Música do mundo atrai Deus? Então por que eu vou ouvir? Se eu posso ouvir músicas que atraem Deus. Mas é o convencimento de cada um. E o que acontece? Essas coisas estão modelando as pessoas ou o indivíduo à cultura do ego. Nós temos que ir para a cultura do evangelho. Glória a Deus. Nós temos que ir para a cultura do evangelho, para a cultura da palavra. E a função que o diabo usa nesse meio de redes sociais e etc., é justamente para tirar de nós essa cultura. E aí está misturando tudo. Hoje tem gente que prega e vai para a boate depois da pregação. E são famosos. E para muitos cristãos hoje, essas pessoas são realmente entendidas, cabeças amadurecidas. Tem pessoas que pregam em congresso e vai cheirar cocaína. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Infelizmente, tem muitas lideranças em muitos lugares que estão envolvidos com roubos absurdos. Pessoas famosíssimas estão em conchavo com maçonaria, com ecumenismo. Vocês não conhecem os bastidores. A gente que é pastor ouve muita gente de muitos lugares. E aí as pessoas idolatram e obedecem. Quando você tem uma igreja que prega sério, quantas pessoas levantando e falando coisa. Escute uma coisa, você está se preparando para quê? Para quê? Verdade? Então, quando alguém te cobra orar, jejuar, santificar, ser fiel a Deus, estar na casa de Deus, ame essas pessoas. Se é que você realmente quer o céu. Se não quer o céu, aí você vai ser uma pessoa que vai se sentir muito incomodada em igrejas como estas. Porque tem tantas igrejas por aí. Enquanto tem essas pessoas fazendo esses rolos, tem muitos pastores ungidos, honestos, de oração, piedosos, que estão aí em muitas igrejas. A maioria são honestos, mas aparecem os outros. A cultura do ego, frequentemente associada ao individualismo moderno, ao narcisismo, à soberba, caracteriza-se pela valorização exagerada de si mesmo. Sou eu. Essa igreja aqui não me ama. E meu Deus do céu, que coisa. Se eu somos puros, a gente não cobra isso. A gente vem servir. E isso não é defender as pessoas que não amam, não é isso que eu estou fazendo. Estou protegendo a igreja verdadeira. Eu não estou aqui para julgar se alguém me ama ou deixou de amar. Estou aqui para servir a Deus e para amar. Se é que eu quero o céu. Entendem isso? Então, essa é a cultura do ego. Então, algumas coisas que eu tenho que pontuar aqui. Primeiro, idolatria do eu. As redes sociais levam a pessoa à idolatria do eu. Já viu que a pessoa posta e quer 50 mil likes? Fica olhando toda hora para ver quantos. É a idolatria do eu e a busca de aprovação. Não consegue, entre aspas, a aprovação aqui, quer a aprovação na internet. E se tiver likes, me aprovaram. Se não tiver, perigoso até suicidar. Tem gente que suicidou porque perdeu os seguidores da rede social. Você imagina o tanto que isso é pesado. Você não precisa disso aqui não, meu irmão. Você tem Jesus.
Se alguém der like, não der like, que você use a sua rede para glorificar Jesus Cristo. Você não quer morar com Ele, você não é dele, você não precisa disso. E outra coisa, se você vai postar alguma coisa nas redes sociais, posta o que é verdadeiro. Mostra a sua cara com as espinhas, com o nariz torto, com a careca, com a barriga, o que for. Mas tem que ser você. Aí a pessoa vai lá, posta lá um rosto que... Qual que é a atriz mais famosa hoje? Na minha época era Brooke Shields. Ela já é avó e eu acho que até morreu. Hoje é quem a atriz assim, famosíssima? Cadê o povo da mídia? Adolescentes. Quem? Eva? Sara? Quem? Vivi? A mais em ascensão. Virgínia. Ela não é atriz. Mas ela é bonita? Aí, tem uns falando não, outros sim. Pronto. Isso é inveja. Ó. Então vamos pôr um nome aqui. Floss. Pronto. Ela é bela, bonita, mais. Floss. Ok? Você vai lá e arruma uma foto para concorrer com ela e põe no Photoshop alguma coisa e tal. Aí as pessoas falam assim, você pareceu a Floss. Já viu a Barbie lá que fez 50 mil cirurgias? Aí a pessoa, Floss. Aí o camarada quer conhecer a Floss 2. Quando chega ao vivo, é Jacó com a decepção da Leia. O Jacó, quando acorda de manhã, não estava a Raquel, mas estava a Leia. Imagina o Jacó querendo sair correndo. E ele vai lá no Labão e fala, o que você fez comigo? E aí, meu filho, eu já tinha ido as coisas. Falei, não, é porque a gente dá primeiro a mais velha. Mas esse Labão, hein? Você quer ter essa decepção? Mostra a sua cara. Jesus tem sempre uma tampa para a panela. Seja justa com você. Se apresenta como você é. E pronto. Amém ou não? Você não tem que ter essa idolatria. A gente às vezes, presta atenção, a gente às vezes ama tanto a gente que melhora falsificando. É igual a pessoa que fica, não tem nada contra quem pinta cabelo. Problema seu. Mas olha, a pessoa pinta hoje de verde, amanhã de azul, depois de amarelo, não para. Não faz isso. Seja autêntica. Seja você. Entendeu? Se pintar, pelo menos espera um tempo. Não fica arrumando história. Isso vai acabar com esse cabelo. Ou não? Vai acabar com o cabelo. Aí daqui a pouco, eu não sei o que acontece com o meu cabelo. Aí você ficou pintando toda hora. Aí. Eu sei o que acontece. Né, Jean? As pessoas ficam pintando cabelo para quê? Se pode rapar? Né? Então, meus irmãos, olha, as redes sociais funcionam muitas vezes como um altar para o ego. Aí já viu a pessoa que põe os desabafos na rede social? Você sabe que a pessoa está desviada só pelo desabafo. Eu quero ver a língua de certas pessoas. Quero ver a língua. Está desviado. Aí dá vontade de escrever lá, mas eu não consigo, né? Mas tem gente que consegue. O pastor Francisco, pode. Ele é violento. Vocês já viram? E ele põe a resposta lá e não está nem aí. Ainda bem que ele é psicólogo, né? Dá vontade de pôr lá assim, cuidado que essa língua aí acaba sendo a sua. Mas não é? A gente não colhe o que planta. O que a gente deseja para o outro não vai. Para que isso? Vai arrumar mais confusão.
Aí ela não tem coragem de conversar com a outra pessoa e fica jogando. Aí a outra pessoa posta. Tem hora que você conhece a situação, eu nunca vi isso aqui não, e eu estou falando verdade. Mas tem hora que a pessoa conhece a situação e vê uma tirando pedra para a outra e fala assim, aqui ó. E quem está se queimando? Em nome da egolatria, se queimando. Irmão, para que isso? Seja simples. Quem escreve a sua história? Suas postagens? Os seus likes? Quem escreve a sua história? Se você é crente mesmo, quem escreve a sua história? Viu, adolescentes? Muitas vezes nessa idade, a gente quer ser reconhecido, quer ser aceito pelo meio. E às vezes a gente, por causa disso, faz certas coisas. E depois a gente chora e arrepende lá na frente. Vocês não precisam disso. Vocês são as flores do jardim de Deus. E Deus vai cuidar de vocês de maneira muito especial. Amém, igreja? Vamos sempre orar pelas nossas crianças, adolescentes, jovens e pessoas imaturas, né? Tem gente que tem 200 anos, mas ainda é imaturo. O princípio bíblico, Gálatas 5:26. Não sejamos vaidosos, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. É mandamento. Cadê o glória? Vou ler de novo? Gálatas 5:26. Não sejamos vaidosos, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. E qual que é o ponto negativo contra isso? Põe aí, DCM, Gálatas 1:10. Ponto negativo. A necessidade de aparecer e receber validação digital pode substituir a busca por agradar a Deus. O que diz Gálatas 1:10? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. 10 só. Então, quem procura ficar agradando a homens, não é servo de Cristo, é servo dos homens. Porque a nossa vida é para agradar a Deus. Você entendeu a passagem? Nós fomos chamados para agradar a Deus. Aquele a quem você está vivendo para agradar é seu Senhor. Qual que é a armadilha dentro disso? A inversão da ordem. Viver para ser visto, em vez de viver para servir. A gente não tem que viver para ser visto, a gente tem que viver para servir. Porque a nossa resposta não está aqui, está ali. A nossa resposta está no resultado da nossa vida na boca de Jesus Cristo e no relatório que Ele vai ter de cada um de nós ali. Está vendo o quanto é sério? Vou perguntar de novo, a Vilcelene não gosta que eu faça essas perguntas. Está gostando do estudo? Me perdoa, amor. Mas esse estudo pode mudar a nossa vida. O que mais que acontece? A inveja. Aí a pessoa vai ficar fazendo comparação e vai viver insatisfações. Sabe o que é ruim na nossa idade de adolescente, de jovens? A gente ficar escolhendo uma rival. Já viu que a gente arruma uma rival? Ou um rival? Os dois amigos, mas aquele lá namora mais lá no mundo. O outro fica na periferia. A outra que veste mais bonito. A outra que não sei o quê. Mas está ali junto e aquela invejinha. Comendo, corroendo. Na igreja, mesma coisa. É por isso que tem gente às vezes, infelizmente, tem gente às vezes que Deus começa a dar crescimento, começa a ser usado, e aí tem umas pessoas que, querendo aparecer, olha lá, ó.
É puxa do pastor, por isso que está lá. Vai converter, crente. Que negócio é esse? Se o irmão foi levantado, glória a Deus, véio. Ou nós estamos concorrendo? Ou o mesmo Deus que usa ele, que dá oportunidade para ele, não dá para você? 8 glória a Deus, ó. Menos invejosos ainda. Porque Deus dá oportunidade para quem Ele quer, na hora que quer. Tem coisa que é o homem que fez, que seja o homem que fez. Mas se você é fiel a Deus, vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua hora, não precisa ter esse sentimento. E quanto mais Deus dirigir a sua vida, melhor para não cair ali na frente. E tem pessoa que força seu crescimento, que força a sua consagração, e tem vezes que Deus mesmo que dá, para lá na frente ele perceber que não devia ter feito isso. Lembra do testemunho do pastor Donizete, que foi para a cadeira de roda, tetraplégico, depois ele foi para a cadeira de rodas? Lembra, Rosa? E ele deu esse testemunho em várias convenções, porque Deus mandou, várias convenções, várias igrejas, que Deus mandou ele dar o testemunho. Ele foi um camarada que se promoveu, brigou para ser consagrado, e Deus usava ele para levantar paralítico. Ele era de Goiatuba, pastoreou em Pontalina, ele mesmo dá esse testemunho. Ele provocou seu crescimento, brigou, não, tem que consagrar, porque não sei o que, foi pastor presidente lá em Mato Grosso, não sei se Aragaça ou Barra do Garças, Goiás ou Mato Grosso. E aí, só que aí chegou uma hora que ele chegou a tirar a arma para pastores. E Deus usava ele. Dons não significa que a pessoa deve ser consagrada. Pregar bem não significa. Aí daqui um pouco ele vai levar Santa Ceia na roça para uns irmãos, capota o carro e fica tetraplégico. E aí, entre tudo que acontece no testemunho dele, ele está na cama, não consegue mexer, a não ser com os olhos, ele tem que pedir a Lília, que era a esposa dele, para virar ele. Ele chamou ela, vira para mim, me vira para o canto, virou ele para o canto assim, e ele diz: Deus, eu não pulo dessa cama e morro, porque nem isso o Senhor me deixou. Senhor, quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu fiz isso, e foi falando para Deus. E Deus falou para ele assim: você não precisa de falar, cale a sua boca. Você não precisa falar para mim o que você fez. Eu vou te falar o que você não fez. E aí começou a descer a lição. E aí Deus falou: se você voltar e tal, eu posso te tirar dessa situação. E na medida que você voltar, eu vou te tirando. Lá no Sara Kubitschek disse que não tinha jeito para ele. Aí ele começou a voltar a movimentos. Hoje ele está numa cadeira de rodas, que nem isso era para estar. Mas Deus fez a obra, e que Deus tenha misericórdia de nós. Então fica brincando, se autopromovendo, lá na frente não vai ter estrutura. Fica brigando, porque não eu, porque fulano, porque não sei o quê. Para com isso, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, e no tempo de Deus somente. Eu só quero no tempo de Deus, em nome de Jesus, porque no tempo de Deus a gente está maduro. Então o que gera isso? Inveja, comparação e insatisfação. O consumo constante de recortes da vida alheia gera um ambiente propício para a inveja e o sentimento de inferioridade. Por que ela pode ou não posso? Por que ela tem ou não tem? Olha aqui os likes dela, olha os meus likes, e começa aquela coisa de pessoa doente. Porque a gente elege rivais. Nós não temos rivais, irmãos. Desse ponto de vista que eu estou falando, nosso rival é Satanás e seus demônios. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos quem nos dirige. Aí fica olhando o comércio do outro que prosperou, o meu comércio não prosperou. Aí por que o fulano faz coisa errada e está dando certo, e eu faço coisa certa e está dando errado? É porque você faz coisa certa. Mas Deus vai cuidar, vai trazer respostas. A vida de cristão é assim. Princípio bíblico, Provérbios 14:30. O coração invejoso apodrece os ossos.
A pessoa invejosa, ela vai morrendo por si mesma e vendo os outros, Impacto negativo: comparar sua vida real com lutas, sua vida real que tem lutas, com a vida editada dos outros. Porque a pessoa edita a sua vida na rede social. Lá na rede social, quem que assistiu aí, clique, tem uma parte lá que a gente tem que passar para frente. Nossa, mas que filme instrutivo. Quem? Adam Sandler, né? Meu Deus, as partes chatas, ele ganhou um aparelhinho lá, que as partes chatas ele passava para frente. Oh, que coisa boa, hein? Começava a reclamar, o povo, só pegou as partes boas, terminou morto. Perdeu a vida, perdeu a família, porque escolheu, editou a sua vida. Mas aí no final tem um final surpreendente, quem não assistiu, que assista. Muito bom o final, porque é uma nova oportunidade. Spoiler. E aí, meus queridos irmãos, para que isso? A vida do outro editada não serve para você. O que serve para você são exemplos sem edição. Por isso estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O impacto negativo, então, é esse. Alerta bíblico. Põe aí, 2 Coríntios 10, 12, DCM. 2 Coríntios 10, 12. O alerta bíblico. A comparação com os outros é insensatez. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Meu Deus, olha tanto que é bem profundo. Com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Só aí. Amém? Não dá mais tempo. Podemos seguir na outra terça? Nós vamos seguir, se Deus quiser, e concluímos. Fique sobre os pés. A pergunta então, vamos mudar nossa maneira? Vamos pegar nossas redes sociais e parar com esse negócio de querer aparecer e vamos evangelizar? Irmãos, preste atenção numa coisa aqui, por favor. Quem está prestando atenção? Se Jesus abrir nossas redes sociais, o que ele vai ver? Principalmente aquele que fica só para os amigos dos amigos. Ou aquele que tem outro nome, outro código. Porque tem uns certos Instagrams por aí. Os Instagrams. O que Jesus vai conhecer de nós a partir das nossas postagens? Porque a Bíblia diz assim, a boca fala, mais uma vez, a boca fala do que está cheio o coração. O que nós vamos atualizar para as redes sociais esse versículo? Já fiz um banner há muitos anos a respeito disso. As redes sociais falam que está cheio o coração. Então, vamos nos reposicionar. Dá para a gente melhorar as nossas redes para a glória de Jesus Cristo? Para de postar coisas dos filhos, poste de vez em quando, irmãos, tenha cuidado. Os grandes homens e mulheres da segurança com relação às crianças estão orientando a volta às aulas, quando é volta às aulas, para não postar a escola do seu filho, etc, etc, porque eles vão saber o caminho. Hoje é assim. Faz postagens esporádicas, mas coloque lá sobre Jesus, sobre as coisas de Deus. Você é casado? Quem é casado aqui? Você é casado? Não ponha na rede social a sua foto somente, Coloque com seu esposo, coloque com a sua esposa,
ou não são casados? Os dois se tornam um, tem que estar ali, certo? Vamos ampliar isso. Lá está constando que você é casado, porque os seguidores e perseguidores, prostitutos e prostitutas, eles estão ali procurando as informações para ver como é que vai ser a captura. O mundo é mau. Tem namorado, é sério? Coloque. Se segure, se guarde. Amém? Estamos aprendendo? O que nós usamos Efésios 4:17 a seguir? Porque lá está falando que nós somos um novo homem. Que nós deixamos as coisas dos gentios. Curva a sua cabeça. Glória a Jesus. Reflita um pouco nas mudanças que podem surgir a partir desse estudo. Senhor, primeiro queremos pedir perdão, porque muitas vezes poderíamos ter postado coisas que mudariam vidas. E também queremos pedir perdão por postagens que não glorificaram a Ti e não honraram o nome do Senhor e nem mesmo os nossos nomes de cristãos. Senhor, nos dê sabedoria do alto, que a partir de hoje tudo seja diferente. Que os pais tenham sabedoria com os filhos, monitorem seus filhos, tenham um posicionamento de amor, mas de disciplina. Que os filhos reconheçam seus pais e honrem seus pais com o respeito que querem ter dos filhos que terão quando se casarem. Porque é plantando que se colhe. Traga a todos nós o temor do Senhor e nos ensina um pouco mais a respeito desse assunto tão maravilhoso, para não cairmos em ciladas tão bem elaboradas, infelizmente, nesses dias. Somos do Senhor e de ninguém mais. Toma-nos, ó Senhor e Salvador Jesus Cristo, na palma da Tua mão, onde ninguém arrebata, nos guarda. Abençoa a igreja, Teu povo, abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Quem recebe, concorda?